O trabalho no saco de boxe pode ser dirigido, condicionado livre ou ainda para trabalhar algum condicionamento físico específico. O importante do treinamento no saco é trabalhar todas as valências que se utilizam em um combate, seja ela aeróbia, anaeróbia lática ou anaeróbia alática. Ou seja, séries de ritmo e volume, velocidade com força média cadenciada e trabalhos explosivos, mesclando todas as distâncias do boxe, seja ela a larga, a longa, a média ou a curta. Esses trabalhos podem ser mesclados em uma mesma sessão dentro de um round, ou seja, o mais parecido com a luta real, ou ainda separado por rounds e direcionados para uma ou outra valência energética ou técnica que se queira trabalhar individualmente ou em grupo durante os rounds. Uma regra básica para o trabalho no saco de boxe é, após uma sequência de golpes, mudar sempre os ângulos, ou seja, não permanecer parado, onde estava. Afinal, o seu atleta ou aluno não pode se acostumar a bater e permanecer como um alvo fixo. Tipos de saco. Saco leve. Esse saco deve ser pequeno, entre 60 e 70 centímetros, e sua base deve estar alta o suficiente para que se possa atingi-lo também com ganchos ou uppercuts. Além do formato tradicional, também se encontra em forma de gota ou sacos de PVC com água. Nesse tipo de saco se trabalha principalmente a velocidade, esquivas e footwork. Saco médio. Esse saco deve ter entre 90 e não mais que 100 centímetros e deve ter mais resistências aos golpes e instalado em uma linha ao menos 30 centímetros abaixo que a cintura dos atletas. Neste tipo de saco se mescla principalmente velocidade e potência. Saco pesado. Esse saco deve ter entre 120 e 180 centímetros e de preferência sua base deve estar próxima ao solo, mas sem tocá-lo. É um saco onde se trabalha mais a potência dos golpes. Tipos de trabalho no saco. Saco dirigido. O treinador diz uma sequência determinada de golpes e o atleta as executa. A exemplo do vídeo, eu estou fazendo aí um jab direto, esquiva lateral, direto, cruzado e direto, mais 3 saltos pêndulos e volto a entrar com a mesma sequência, já com outro ângulo. Saco condicionado livre. O treinador determina algumas regras flexíveis e o atleta realiza o trabalho dentro dessas regras, mas da maneira que queira. Exemplo, só poder trabalhar os golpes curtos e a curta distância. Então o atleta estará livre para lançar a sequência de golpes curvos que queira. Saco livre, onde deixamos o atleta à vontade para utilizar sua criatividade. Para o treinador, é uma boa maneira de identificar vícios e erros técnicos táticos. Exemplo, atletas que sempre iniciam um ataque com a mesma mão, ou o mesmo golpe, ou ainda quando sai de uma sequência e está sempre saindo para o mesmo lado. É uma boa maneira de deixar o atleta livre e observar. Se possível, em outros níveis de rendimento, também é uma boa oportunidade para filmar, para que o atleta se veja, já que está provado cientificamente que essa é a melhor maneira de se internalizar a aprendizagem. Trabalho físico específico. Aeróbio, de preferência no saco leve. Mas assim como eu, se você na sua academia não tem ainda um saco leve, se pode fazer num saco médio. Então, mantenha um alto volume de sequências de golpes, variando entre golpes rápidos com os de média potência, sempre com movimentação e sem perder o contato com o saco. Anaeróbio lático no saco médio. Então aqui mantemos um volume médio de sequências de golpes, variando entre golpes de média com os de muita potência, com certa movimentação e entrando e saindo do saco entre as sequências. Anaeróbio alático, de preferência realizando no saco pesado. Trabalhar golpes isolados, com grande potência e com movimentação específica apenas para se aplicar o golpe. Assim como na manopla, no saco a gente também pode desenvolver um trabalho de velocidade específica, trabalhando essa qualidade física específica para o boxe através de um trabalho anaeróbio alático. Vamos a um exemplo de trabalho técnico no saco. Então esse é um trabalho que eu gosto muito de fazer, é um trabalho de 4 ângulos, 3 distâncias. Ângulo 1 frontal, onde eu vou trabalhar os golpes retos a longa distância.
O ângulo 2 também frontal, dando ênfase aos golpes retos. O ângulo 3 já é um ângulo lateral, onde a gente vai trabalhar os golpes curvos. E também o ângulo 4, onde a gente também vai trabalhar os golpes curvos. Então esse trabalho, o atleta ali entra e sai trabalhando cada um desses ângulos. Vamos ver na prática. Ele entra com o ângulo 1, trabalha no ângulo 1, troca para o ângulo 2, afasta, volta, trabalha no ângulo 2, passa para o ângulo 3, trabalha os golpes curvos a curta distância, vai voltar agora para o ângulo 2, afasta, volta, trabalha aí os golpes no ângulo 2, vai passar mais uma vez para o ângulo 1, e aí ele vai entrando e saindo, pegando, entrando e saindo. Agora você vai ver que ele vai passar para o ângulo 4, trabalha mais uma vez e volta para o ângulo 1, dando continuidade ao trabalho. O trabalho da governadora pode, à primeira vista, ser parecido com o da manopla. No entanto, esse trabalho tem um foco específico para se desenvolver a potência dos golpes de maneira isolada, e não é recomendada para quem está no período de iniciação, porque disparamos golpes com muita força, com muita potência, e o atleta que ainda não tem a musculatura desenvolvida ou não tem ainda um domínio sobre a cadeia cinética do golpe pode se lesionar. Ou seja, esse é um trabalho anaeróbio lático e alático, e portanto, após um número de sequências explosivas, é importante fazer uma recuperação, seja passiva ou ativa, com alguma movimentação de pernas. Na governadora, o trabalho vai ser dirigido ou condicionado livre. No caso do trabalho dirigido, o treinador vai dizer qual golpe o atleta vai aplicar e ele vai aplicar o golpe determinado pelo treinador. No caso do condicionado livre, o treinador apenas posiciona a governadora na posição onde o atleta tem que encaixar o golpe e ele analisa a posição da governadora e aplica o golpe de acordo com essa posição.